Lindezas, bem-vindos ao Tato Juris. Eu sou o João e vou te falar que o resumo de hoje é sobre crimes digitais, começando pela definição e pelos tipos. Então, já deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum outro resumo. E agora pega o seu material e anote aí. Crimes digitais são aqueles cometidos por qualquer uso de tecnologia. E essa ferramenta pode estar conectada ou não à internet. E nesse sentido, tecnologia está se referindo basicamente a equipamentos eletrônicos, como por exemplo, celulares, computadores, tablets. E esses aparelhos não necessariamente precisam estar conectados à rede mundial de computadores. Então imagine, por exemplo, que a pessoa pegue um pendrive com um vírus, coloca no computador, copia, adultera, coloca alguma coisa mais nesse computador. Ele não necessariamente tem que estar conectado à internet para poder causar algum tipo de prejuízo, algum tipo de dano aos arquivos e programas nesse computador, beleza? E já os tipos de crimes digitais, eles podem ser divididos em crimes próprios e impróprios. O primeiro define-se como aqueles que só podem ser realizados pelo uso de equipamento tecnológico. Não existe outra possibilidade que não seja através do uso deles, como por exemplo, violação de dispositivo informático, que seria a pessoa ter acesso sem autorização aos arquivos e programas de um celular, de um computador. Ele simplesmente vai lá, liga, destrava, usa a senha sem autorização, altera as configurações sem permissão do dono, do usuário original, envia um vírus a outra pessoa. Essa forma de enviar o vírus não tem como ser por carta ou por pombo-correio, só pode ser por meio de uso de algum equipamento eletrônico. E esse crime de violação do dispositivo informático está presente lá no artigo 154-A do Código Penal. Por outro lado, os crimes digitais impróprios são aqueles que podem ser realizados também aqui no mundo real. Não necessariamente precisam de ferramentas e equipamentos considerados tecnologia. E por isso eles também podem ser chamados de crimes comuns, ou seja, qualquer pessoa pode fazer. Você não precisa de um computador, você não precisa de um cargo, você não precisa de um conhecimento específico, você não precisa ser funcionário público, você não precisa ser formado em tecnologia da informação. São condutas que podem ser realizadas tanto no meio digital quanto no meio físico, como por exemplo o crime de ameaça presente lá no artigo 147 do Código Penal. A pessoa pode realizar uma ameaça no mundo físico, no meio da rua, como também no meio digital, por meio de comentários na rede social, envio de e-mails, vídeos, que é basicamente o que mais acontece hoje em dia. Então, uma das linhas de raciocínio que você pode ter na hora de identificar se é um crime próprio ou impróprio é se perguntar: essa conduta tem como ser realizada de outra forma sem ser digital? Eu posso me passar por outra pessoa no mundo físico e no mundo real? Eu consigo tirar a vida de uma pessoa usando ferramentas de tecnologia e também consigo fazer isso sem essas ferramentas? Se a resposta for sim, você consegue fazer tanto num ambiente quanto no outro, será crime impróprio. Fechou? Agora aqui um pequeno resuminho e agora para falar dos criminosos. Essa galera aqui possui uma classificação que varia de acordo com a sua especialidade. Todos eles têm um conhecimento básico geral e depois eles vão se aprimorar. Da mesma forma que todo advogado tem um conhecimento básico prévio, depois ele se especializa em direito penal, civil, tributário e assim por diante. E essa especialização geralmente está ligada ao seu principal objetivo. Então, o advogado criminalista tem o objetivo de lidar com causas criminais. O advogado tributarista geralmente tem o foco em restituição tributária e assim por diante. Tanto que essa lógica é aplicada também aos criminosos virtuais. E existem duas classificações mais importantes, os hackers e os crackers. Eu sei que no dia a dia, no Papo de Boteco, a gente generaliza chamando todos eles de hackers. Da mesma forma que a gente generaliza e chama tudo de imposto. Mas não, hacker é uma coisa, cracker é outra. Da mesma forma que imposto é uma coisa, taxa é outra, e assim por diante. Acredito que com quanto mais referências e analogias, mais fácil fica de entender. E seguindo essa lógica, os hackers são aqueles que invadem sistemas para simplesmente satisfazer o seu próprio ego, satisfação pessoal. O cara se especializa em quebrar senhas e códigos, simples e puramente porque ele pode. Para algumas doutrinas, os hackers eles não necessariamente têm a intenção de causar nenhum dano à pessoa invadida, ao sistema hackeado. Ele simplesmente quer provar para ele mesmo que ele é capaz de burlar aquele sistema de segurança. Tanto que uma das profissões que existe no mercado é o tal do hacker ético, que é uma pessoa que vai invadir um sistema de uma empresa ou até mesmo o computador pessoal de alguém
para chegar para eles depois e dizer, você tem que melhorar isso, isso e aquilo. Ele não necessariamente vai fazer a exposição dos dados do segredo industrial, de nada disso. Ou seja, não vai causar dano. Simplesmente vai expor para o proprietário onde que a sua segurança está falhando. Isso se ele for o ético. Se ele não for, é simplesmente hacker. Tá, mas e se essa pessoa quiser causar dano? Aí ele vai ser o cracker. Nesse sentido, essa segunda classificação de criminosos já diz respeito à intenção de querer causar dano, sim, tanto à pessoa quanto ao sistema invadido. E esse dano pode ser tanto financeiro quanto até mesmo a sua vida. Sim, existem formas de você matar uma pessoa simplesmente apertando Enter, seja para ativar um dispositivo eletrônico explosivo, seja para adulterar, por exemplo, a ficha médica de um paciente que era alérgico a tal medicamento e você disse que ele não era. A enfermeira vai ver, vai aplicar o medicamento e a pessoa vai morrer. A doutrina entende que, analogicamente, o uso da tecnologia é basicamente igual ao uso da arma de fogo. A diferença é que, em um você aperta uma tecla e no outro você puxa um gatilho. Então, se no decorrer do processo, do inquérito, for comprovado que a pessoa tinha a intenção de causar dano, seja aos arquivos, copiando, adulterando, deletando, seja se passando pela pessoa, esse daí vai ser o cracker. E assim, existem outras 3 classificações que elas são muito mais específicas e servem muito mais como curiosidades. Acho muito difícil cair numa questão de prova, porém, se aparecer, você pelo menos vai ter dado uma olhada aqui no vídeo. Que são eles: os pickers, os cards e os cyberterroristas. Lembrando que a principal diferença é basicamente a sua intenção e especialidade. Os pickers voltam mais a sua atenção aos sistemas de telefonia, saber para quem você ligou e o que foi dito nessa conversa. Já os cards estão muito mais relacionados a sistemas bancários, transferências, pagamentos, Pix, em especial cartões de débito e de crédito. Já os cyberterroristas são aqueles que querem ver o caos. Eles não necessariamente estão focados em ganhar dinheiro, e também não estão necessariamente focados em tirar vidas. Eles simplesmente querem ver o colapso do sistema. Caso eles sejam remunerados ou alguém venha a falecer, dependendo do terrorista, isso vai ser um bônus ou dano colateral, beleza? Mais uma partezinha de resumo, terminando ali com os criminosos e falando em crimes, um dos mais comuns é o furto de dados. Definição básica, simples, é a obtenção ilegal de informações em equipamentos eletrônicos, tecnológicos ligados ou não à internet, que é basicamente aquilo que os criminosos, os hackers, os crackers fazem. E agora atenção, o STJ tem o entendimento de que a transferência bancária fraudulenta, que pode ser se passar pelo titular da conta, que pode ser adulterar os números e valores do Pix e assim por diante, é considerado como furto qualificado mediante fraude, presente lá no artigo 155, parágrafo 4º, inciso 2 e também no parágrafo 4º-B do Código Penal. Não é nenhum outro tipo de crime, estelionato, uso de identidade falsa e assim por diante. Transferência bancária fraudulento, furto qualificado. Provavelmente a sua questão de prova vai aparecer no entendimento do STJ, piriri, piriri, pororó e assim por diante. Vai estar especificado. E esse furto de dados é basicamente o principal crime cometido. Por outro lado, há situações em que não haverá crime. E algumas doutrinas dizem que não haverá crime quando o dispositivo tecnológico não tiver senha. Então, por exemplo, a pessoa liga lá um computador sem autorização, sem permissão, conectado ou não à internet, essa máquina não exige senha e a pessoa começa a utilizar os programas, mexe no Word aqui, brinca no PowerPoint ali, não chega a causar um dano, obviamente. Ele não apaga, ele não adultera nenhum arquivo, nenhum programa, porém, a hora que o dono chega e vê, fica constrangido, fica com raiva, não gosta e vai acusar essa pessoa de invadir um programa. Vai acusar essa pessoa de uso indevido de tecnologia ou qualquer outro crime digital. Ao analisar a situação, o juiz vai entender que não houve crime. Pode ter tido uma situação constrangedora para o dono do computador? Sim. Pode tentar querer algum tipo de indenização? Acho difícil. Mas já que esse aparelho não exigia nenhum tipo de código, fazer desenho como dedo, sequência de dígitos numéricos, necessidade de digital, essas coisas, há o entendimento de que não houve crime. Da mesma forma que não haverá ilícito caso o dono permita. Então suponha que alguém chegue e fala: "Ô meu filho,
Então suponha que alguém chegue e diz: aí, você manja dos paranauê de internet, de hacker e tudo mais? Vê aí se o meu sistema é bom. Quero ver se você consegue me hackear. A pessoa vai lá, é hackeada. Essa que pediu não pode chegar e falar: olha só, essa pessoa aqui invadiu o meu sistema sem autorização. Até porque você autorizou. Então, nesses dois casos, nessas duas situações, e a sua questão vai trazer um caso com as informações necessárias para você identificar se houve ou não permissão, se havia ou não senha, para você identificar se há ou não crime. E agora eu trago aqui para vocês algumas diferenças e semelhanças entre o Marco Civil da Internet, Lei 12.965 lá de 2014, e uma mais recente, a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados de 2018. Primeiro de tudo, elas são complementares. Uma não anula a outra. Na verdade, uma especifica a outra. Como isso acontece, vou mostrar agora. A primeira, o Marco Civil da Internet, ela vem basicamente para regular o uso da internet. Algumas pessoas dizem que é a constituição da internet. E na internet você pode fazer diversas coisas. Colocar um vídeo, assistir um vídeo, comentar, fazer um trabalho, fazer pesquisa, enviar e receber e-mails, baixar 252 milhões e 300 mil programas, fazer pesquisas de opinião e assim por diante. E para que muitas dessas coisas sejam de fato realizadas, o site, o programa vai pedir para você um cadastro. Então, esse Marco Civil vem com o objetivo de dar uma atenção a esses dados obtidos de forma online, na hora de preenchimento de um cadastro, de uma ficha, fazer um login, criar um perfil, basicamente sinônimos. Em todos eles você vai colocar algum tipo de informação, seja o seu e-mail, seja o seu apelido, a sua idade, o seu gênero, entre outros. E uma das coisas que esse Marco Civil vai proteger são os dados dos usuários, justamente porque são eles que estão colocando as suas informações. E assim, todo mundo que já criou um perfil e clicou no botãozinho li e aceito sem nunca ter lido nada, se preocupa muito com a sua privacidade. E quando se trata do usuário, é justamente isso que esse Marco Civil vem proteger. Até porque essa privacidade se traduz em dados pessoais, que podem ser diversos, como por exemplo, nome, sites que você visitou, seu endereço de IP que pode mostrar sua localização física, geográfica no mundo real, além de outros dados pessoais. Só que essa lei não foi feita exclusivamente para os usuários, até porque ela também vem proteger a integridade das empresas. Como assim? Existe o entendimento das instâncias superiores de que pessoas jurídicas, companhias, empresas, elas têm direito à indenização por danos morais. E essa lei do Marco Civil vem também para protegê-los. Porque imagine só se uma pessoa cai numa fake news de que a tal empresa usa mão de obra infantil, mão de obra escrava, não contrata mulheres, apresenta uma cultura de bullying. Tudo isso aí pode prejudicar a imagem da empresa no mercado. E essa lei vem também para dar essa proteção. De forma genérica, o Marco Civil da Internet vem para dizer que a internet não é uma terra sem lei. Não é porque a pessoa está escondida atrás de um nickname, de um apelido falso, de uma foto de desenho, que essa pessoa está imune às coisas que ela posta e comenta. Então aqui tem como alvo uma conduta generalizada, gigantesca do uso da internet. Aquilo que deve ser protegido e aquilo que deve ser feito. Direitos e deveres. Já a Lei Geral de Proteção de Dados, o seu próprio nome já é algo mais específico. Está relacionada aos dados, às informações. Lembrando que na internet você não necessariamente precisa dar os seus dados, as suas informações pessoais. Você pode baixar um programa de forma legal ou ilegal sem necessariamente preencher um cadastro, fazer um login. Porém, toda vez que você precisar fazer esse tipo de coisa, esse site ou programa já vai ter que prestar atenção na LGPD. Por isso que essa lei tem como objetivo a captura e tratamento de informações. Como que ela vai pegar esses dados? Foi por meio de pesquisa? Foi por meio de um jogo? Foi por meio de uma relação contratual? Foi algo que os usuários poderiam pular e ainda assim ter acesso ao programa, à informação? Ou não? E uma vez que esses dados foram obtidos, como é que eles serão guardados? Como é que eles serão catalogados? Por quanto tempo eles ficarão com a empresa? Como que eles serão descartados? Serão deletados de forma permanente? Serão deletados de uma forma que podem ser recuperados? Todas essas informações são pertinentes a essa lei. E um dos detalhes mais importantes é que essa lei de proteção de dados não se limita às informações obtidas na tecnologia, na internet. Se uma pessoa está caminhando pela praça, pela rua e é parado por alguém para responder uma pesquisa de opinião, intenção eleitoral,
censo, nível de escolaridade, quanto ganha, se já sofreu racismo, preconceito, tudo isso é uma forma de obtenção de dados. Precisou de internet? Precisou de celular, de tablet? Não, a pessoa podia estar o tempo inteiro com uma pranchetinha na mão, usando papel e caneta. E ainda assim, a pessoa entrevistada vai estar amparada por essa lei de proteção de dados. Então, enquanto o Marco Civil da Internet trata de tudo o que acontece no mundo virtual, a LGPD se especializa em informações que podem ser do meio digital quanto do real, físico. E também, enquanto o Marco Civil protege tanto pessoas físicas quanto jurídicas, aqui a proteção é exclusiva da pessoa física, daquela que tem CPF. E isso está especificado logo no primeiro artigo da lei, o qual diz: o tratamento de dados pessoais, estejam eles sob poder, sob proteção, posse, cuidado de uma pessoa natural, de uma pessoa que tem CPF ou de uma pessoa jurídica, está no meio de uma empresa. Não interessa quem está com a informação. O que interessa é haverá proteção à liberdade e à privacidade da pessoa natural, que é aquela que nasce, que é aquela que, ao ser registrada no cartório, ganha CPF e não CNPJ. Então, se os dados do João forem vazados, ele pode se amparar nas duas leis. Agora, se os dados do Tato Juris vazar, a empresa busca uma maior proteção na lei de 2014, o Marco Civil da Internet. Beleza? E agora eu trago aqui 3 questões para vocês. Pausem o vídeo, tente resolver sozinho. São bem simples, são mais exercícios de fixação do que qualquer outra coisa. Então tente resolver porque os comentários e anotações aparecerão em 3, 2, 1. É correto afirmar que o crime digital é referente à digitalização de documentos? Nem cheguei a mencionar isso. Praticado apenas na internet? Não. Crime digital pode ser próprio, feito apenas na internet, como pode ser impróprio. Aqui a questão não está especificando, ela está falando de forma geral. Se lá no enunciado tivesse, pode-se afirmar que crime digital próprio é uma coisa, crime digital impróprio, outra coisa. Só tá crime digital é uma terceira. E a letra D diz que tem que estar danificando ou quebrando. Não. O computador, o tablet pode estar funcionando, que é uma maravilha. E a letra B é a correta, porém ela poderia estar completa, dizendo no final conectados ou não à internet. Beleza? Bora agora para a segunda questão, mesma coisa, comentários e anotações em 3, 2, 1. Mais uma vez sobre os crimes digitais de forma geral, pedindo a alternativa correta. Letra B, apenas que atingem a segurança informática? Não. Aqueles que atingem a integridade física também podem ser cometidos de forma digital. Letra C, não é possível ameaçar alguém? Vixe, é o que mais tem. E os crimes digitais só podem ser praticados na internet? Não, porque os crimes digitais também podem ser impróprios, que é o que diz a letra A, beleza? Terceira e última questão, mesma coisa, comentários em 3, 2, 1. Tudo que está simplesmente grifado é basicamente a mesma habilidade, o mesmo conhecimento que todos os criminosos digitais têm. Porém, quando chegamos no seu objetivo, na sua especialização, a sua classificação muda. E nesse caso aqui, se é para satisfazer o ego pessoal, vamos de alternativa D, hacker. Os crackers têm a vontade de causar dano, o cyberterrorista quer ver o caos e os cards estão ligados a sistemas bancários. E agora deixe aí nos comentários o que é que você achou desse resumo, já deixe também qual outro tema você gostaria de ver resumido aqui. Deixe a sua opinião, bora trocar uma ideia depois, deixe o like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para ficar por dentro de outros resumos. Valeu pela atenção e até o próximo vídeo. Tchau!